Voltamos com a nossa programação. Bom, gente, muitos países, né, e alguns estados brasileiros contam com a Inovatrix para facilitar o trabalho de investigação criminal. A gente falou bastante, né, na parte da manhã, enfim, de alguma forma essa vertical, esse contexto de negócio está muito presente no dia de hoje. E agora a gente vai ver as soluções utilizadas pelas polícias para a identificação de suspeitos e resolução de crimes. Mas quem volta ao nosso palco para justamente explicar esse contexto, essas soluções, essas tecnologias, é o Carlos Okada, gerente de desenvolvimento de negócios na Inovatrix. Seja muito bem-vindo, palmas para ele. Obrigado, Dani. Cá estou eu de novo. Sim. Com um desafio muito grande, né? Porque depois das apresentações da manhã, especialmente a apresentação do Ramon, do Fernando, pessoal da Topaz, aqui a barra subiu, né? O nível está alto. O nível está alto, o nível está alto. Então, vamos lá. A minha apresentação ela vai ser um pouco mais, digamos, eu vou aqui um pouco mais no clássico do PowerPoint para poder mostrar um pouco para vocês o que nós oferecemos em matéria de ferramentas de investigação criminal. Vou falar um pouquinho do que nós fazemos, né? Então, o portfólio da Inovatrix de soluções, ele se aplica a muitos casos de uso. Então, aqui eu tenho um resumo, né? Tenho a investigação criminal, controle de fronteiras, que a gente já falou, o Fernando falou hoje de manhã, também fez uma excelente apresentação, gestão de identidades e registro de eleitores. Então, a gente tem, nesses casos de uso aqui, projetos no mundo inteiro, hoje implantados, incluindo aqui a América Latina. Mas todas essas soluções são baseadas no mesmo motor biométrico, evidentemente, com algumas customizações de ferramentas, de workflows, o próprio caso de uso, né? A forma como você coleta a biometria, ela pode ser diferente. Então, quando a gente fala de investigação criminal, a gente está falando de um requisito muito alto de precisão e também velocidade, por que não? Principalmente quando você tem que fazer buscas dentro de uma base de dados muito grande. Então, basicamente, o ABIS, a solução de investigação criminal da Inovatrix, ela se aplica à identificação e indicação de suspeitos, análise biométrica das evidências, as latentes, as fotos encontradas em vídeo, né? A nossa biometria ela se foca no fingerprint, no reconhecimento facial e reconhecimento de íris. Nós ainda não temos, como estava bem falando aqui o Ramon, na parte da manhã, reconhecimento, por exemplo, de outras características, como dorso de mão, orelha, né? Então, essas são, hoje, modalidades que mais um perito papiloscopista ou um perito de polícia científica, investigativo, vai trabalhar. Nós temos as ferramentas de latentes, rostos, busca de rosto em vídeo e também em tempo real, em câmeras, ferramentas de identificação em campo, que a gente vai falar, e a parte de gerenciamento de casos criminais, que ela é menos tecnológica, no sentido de que não tem o algoritmo de comparação ali embutido, mas tem todo um método, uma ciência por trás dele, por conta da ordenação e da organização dos casos. Então, aqui, eu vou até descer para poder apontar aqui na tela, não sei se esse pointer vai funcionar, se vocês vão enxergar, mas acho que é mais fácil, talvez, eu falar daqui de cima. Então, aqui a gente tem um fluxo muito básico de como funciona a análise das evidências em um processo de investigação criminal. Então, a gente tem a coleta das evidências na cena do crime, por exemplo. A gente está falando aqui de impressões digitais latentes. O que é uma impressão digital latente, para quem não conhece, quem não é dessa área? Quando você tem, por exemplo, aqui você tem umas mesas com tampo de vidro, você tem copos, né? Eventualmente, você tem um carro, tem lá a maçaneta, tem superfícies onde uma pessoa pode tocar e as impressões digitais vão ficar ali. Aí vem o perito, papiloscopista, perito forense, ele vai fazer todo um processo de tratamento dessa superfície para poder tirar
eles falam levantar a impressão digital, né? Mas como é que eu falaria em termos de leigo? Você tirar um decalque, você tirar uma imagem a partir dessa superfície e poder, a partir dela, fazer uma busca no sistema. Então, a gente tem as latentes, a gente tem evidências em vídeo, depois, durante as demos, a gente vai mostrar um pouquinho mais, eu tenho alguns slides mais adiante. O DNA, que o Moisés, da Veritas, falou também, é um outro tipo de evidência que pode ser utilizado, e outras que possam surgir. A gente vem para a etapa seguinte, que é a análise dessas evidências. Então, é preciso fazer um tratamento. Quando você trabalha com uma latente, por exemplo, a imagem ela não vem perfeita, pronta para você inserir no sistema e fazer uma busca. Tem que fazer, em termos leigos, aqui um pouco de Photoshop em cima dela, mas a gente não pode distorcer a imagem, né? Então, tem que ter uma série de ferramentas desenvolvidas para esse propósito, para poder fazer a preparação das imagens que vão ser submetidas para o motor biométrico fazer a busca. A partir, depois dessa normalização, desse tratamento, a gente faz a detecção das minúcias, no caso de uma latente, de um dedo, por exemplo, de uma impressão digital, que são os pontos característicos, a gente vai ver um pouquinho mais adiante. E aí, no caso de vídeo, a gente vai trabalhar com os arquivos que forem fornecidos, e aí a gente vai para a etapa seguinte, que é a identificação. Aí sim, a gente utiliza todo o poder do motor biométrico, todo o poder da tecnologia, para fazer essa busca. Qual que é o desafio? Eu fazer uma busca de uma imagem que não é um dedo inteiro, é um fragmento de uma impressão digital, está super degradado, é como se eu fosse pegar uma foto de uma pessoa onde eu só estou vendo metade do rosto, ou só um fragmento desse rosto, e tentar, na multidão, encontrar quem que é a pessoa que corresponde àquele pedaço de retrato. É isso que a gente faz quando a gente faz uma busca de latentes. Então, o algoritmo tem que ser preciso, tem que ser rápido, para que a resposta, para que o retorno venha num tempo que seja adequado para a operação, por exemplo, da polícia. Eu não posso ficar lá com um processamento tomando horas ou dias, eventualmente, né? Então, aí entra todo o poder da tecnologia. E dentro desse fluxo, desse quadro que a gente está vendo, a gente tem várias ferramentas que são utilizadas. Aqui, no caso, quando a gente coleta as evidências, a gente usa um case management, o gestor de caso criminal, onde a gente agrupa tudo isso para poder permitir que essas informações sejam encadeadas no processo de investigação de forma que faça sentido. Então, por exemplo, tive um roubo de um carro, o carro foi encontrado, você quer identificar o possível suspeito de ter cometido o roubo. Então, você coleta as latentes, todo tipo de evidência que é encontrada na cena, e você coloca numa pastinha específica, que a gente vai ver também na demo mais tarde. A gente tem o editor de latentes, que é uma espécie de Photoshop que nós utilizamos. Um editor de vídeo também, para poder fazer essa busca. E aqui, o motor biométrico do ABIS, o Matcher, que a gente chama. A gente também tem uma ferramenta de cadastramento criminal, que é diferente do cadastramento civil. Cadastramento civil, todo mundo que está aqui na plateia já fez, para tirar uma CNH, para tirar um RG, né? Então, você lá coleta a impressão digital dos seus 10 dedos, rolado, bonitinho, você vai lá no poupa-tempo, faz esse processo. O cadastramento criminal, ele envolve algumas outras etapas. Você tem foto de perfil, você coleta a palma da mão do suspeito, você coleta a íris, eventualmente. A gente não faz isso aqui no Brasil, pelo menos não corriqueiramente nas polícias, né, Ramon? Ainda não tem, né? Mas deve estar no pipeline, tá? Tá na fila, né? Também é feito um cadastramento de, em inglês, Scars, Marks and Tattoos, que gera a sigla SMT, que todo mundo conhece, na polícia, mas para nós seriam as cicatrizes, marcas na pele e tatuagens, assim como os dados da pessoa e, eventualmente, também coleta de DNA. Aí, depois que a gente bota tudo isso nesse liquidificador e faz o processamento, a gente vai ter uma resposta. Se coincide, se encontra a pessoa, se não encontra, ou se tem um resultado inconclusivo, em função do threshold que vai ser ajustado no sistema. Então, a solução da Inovatrix, ela foi construída dentro de padrões internacionais, com bastante consultoria de polícias do mundo inteiro, colaboração da polícia eslovaca, profissionais que trabalham também na empresa com formação nessa área de identificação forense,
né? E dentro desse contexto todo de solução, a gente tem os algoritmos de reconhecimento facial, de impressão digital, todos eles homologados no NIST, topo de lista, né? Em termos de precisão, rapidez, interoperabilidade, em vários quesitos. É com essa tecnologia que a gente conta, com a possibilidade de uma alta escalabilidade, para se atingir tempos de resposta mais curtos, para trabalhar com bases de dados muito grandes, em um esquema de alta disponibilidade, com interoperabilidade com outros sistemas, e também com fluxos de trabalho customizáveis, que são os workflows, que são as rotinas de captura, busca, comparação, como que vem o resultado, como que você trata ele nas etapas seguintes, a gente vai ver um pouco na demo também, e tudo isso disponível como ferramenta para a polícia, para os peritos, em interface web. Isso é um grande diferencial da Inovatrix. As soluções mais antigas de mercado eram o que a gente chama de desktop. Você precisava instalar um software em cada computador e colocar uma licença de usuário. Era um processo complicado, custoso. Muitas vezes, outros vendors concorrentes à Inovatrix limitavam a quantidade de licenças ou limitavam a quantidade de buscas, e que a gente tem isso totalmente liberado e disponível para os nossos clientes. Essas soluções justamente provêem um passo a passo, são um facilitador, uma ferramenta de trabalho do dia a dia dos peritos, né? E a gente pode trabalhar com uma gama muito variada de scanners, de câmeras, de dispositivos para captura de latente que existe agora. Então, em muitos países, o perito já não precisa chegar lá e colocar um pozinho em cima do vidro, onde ele vai coletar a impressão digital. Ele utiliza um scanner, que trabalha com laser, que trabalha com luz infravermelha, ultravioleta, ângulos diferentes, uma câmera de alta resolução, uma capacidade de foco muito potente, para poder você ir diretamente na cena e coletar a imagem da latente. Facilita muito o processo. Uma aplicação para o cadastramento também via web ou via Android, nesse processo aqui de identificação, e avaliação da qualidade da biometria em tempo real. A gente vai ver isso na demo, principalmente na captura de foto e de impressão digital. A gente coloca aqui os scores de pontuação de qualidade da foto, né, que são estipulados pela ICAO, que é o Organismo de Aviação Civil Internacional, que estipula parâmetros, por exemplo, de brilho da foto, contraste, né, rotação do rosto, se você tirou uma foto com a boca aberta, por exemplo, todos esses indicadores são exibidos ali. Aqui eu tenho um exemplo da tela de captura de íris, onde a gente mostra as íris capturadas da pessoa também, com score de pontuação. Tem uma parte investigativa também, onde a gente vai fazer a comparação da íris que está cadastrada contra a íris que foi coletada, para mostrar a pontuação. Aqui é uma tela muito clássica, onde a gente mostra as impressões digitais capturadas, com seus indicadores. Aqui não dá para ler, que são esses quadrinhos coloridos aqui embaixo de cada dedo capturado, onde eu tenho o score de qualidade da captura, e onde eu também mostro, nas etapas seguintes aí do processo de investigação, quando tem um hit, quando encontrou uma coincidência, qual que é o dedo e qual que é a pontuação dessa comparação biométrica. Aqui, uma pena que não está muito visível nessa tela, mas é justamente a parte de DNA, como a quarta modalidade do ABIS, né? Onde a gente pode fazer a comparação do DNA que foi coletado contra as amostras que a gente tem cadastradas na nossa base de dados. Então, aqui no processo de indicação de suspeitos, ou criminal booking, em inglês, a gente pode incluir impressão digital rolada, a impressão palmar, né, porque muitas vezes você precisa da evidência da palma da mão para poder fazer uma comparação biométrica e encontrar um suspeito. A gente inclui também a foto de rosto, a íris, a SMT, que são as cicatrizes, marcas e tatuagens. E aqui tem uma coisa muito interessante nessa parte de SMT. Nós não fazemos a busca
pela imagem da tatuagem, mas sim por uma caracterização padronizada pelo FBI americano de como que você indica esse tipo de marcas dentro de um processo criminal. Existe uma normatização para isso, então aqui é uma busca de texto. E aí também os dados biográficos e, eventualmente, DNA. Aqui nesse slide anterior, a gente vê as 3 fotos da pessoa, de frente, de perfil, com informações que sejam relevantes, com a régua para mostrar a altura da pessoa, comparativamente. Aqui a gente tem um exemplo de projetos onde a gente trabalha com escaneamento de ficha dactilar para alimentar a base de dados, que depois, posteriormente, vai ser utilizada como referência para a busca de criminoso, tá? De suspeitos. Então, aqui nessa ficha DECA, a gente tem os 10 dedos que eram coletados com tinta, antigamente, que a gente falava tocar piano, né? E emitir RG. Os estrangeiros, quando a gente conta que aqui no Brasil, uma pessoa, para tirar um RG, que é uma identificação civil, você tem que fazer uma coleta biométrica que é equivalente a uma coleta para criminal no exterior. Fala, mas como assim? O americano vem aqui e fala, eu preciso... Antigamente, né, eu tinha que emitir um RG, eu precisava lá entintar o dedo e tocar piano, colocar meus 10 dedos lá, né? Isso não existe em outros lugares. Na América Latina, sim, no Brasil principalmente, mas na Europa, nos Estados Unidos, eles não têm esse padrão. A gente pode partir de cadastramentos feitos em papel, base legada, que pode ser escaneado e alimentado no sistema. Mas a gente pode fazer também a captura ao vivo utilizando scanners, foto frontal de perfil, e aqui um exemplo, essas imagens elas podem ser armazenadas também no EIFES, mas não é feita a comparação do padrão da imagem. Eu vou dar um exemplo. O indivíduo que foi capturado tem uma tatuagem de dragão nas costas. Uma tatuagem de dragão pode ter qualquer formato. Um dragão pode ser um dragão chinês, pode ser um dragão japonês, um dragão indiano. Ele pode estar em formato de S, ele pode ter 7 cabeças, e aí você não tem algoritmo que vai conseguir resolver isso, pelo menos não no dia de hoje, quem sabe no futuro, né? Com o chat GPT, com tanta inteligência artificial, a gente nunca sabe. Aqui, toda essa parte a gente vai conseguir ver de forma mais interativa durante a demo, porque a gente está demonstrando aqui o editor de latentes, que é a ferramenta de dia a dia, é como se fosse o Microsoft Office do perito papiloscopista, onde ele vai pegar as imagens de latentes, vai trabalhar em cima delas, vai melhorar contraste, uma série de características que vão facilitar o motor biométrico fazer a busca, que é o que a gente chama aqui de pré- e pós-processamento das evidências. Porque, muitas vezes, o que acontece? E aí, o Ramon, acho que já passou por essa situação muitas vezes. Tem lá a cena do crime. Coletou-se uma latente. Escaneou, fez um tratamento, fez um primeiro escaneamento dessa latente. Tenta fazer uma busca na base biométrica. Não acha nada. E aí você precisa fazer tanto um tratamento da imagem escaneada, como, eventualmente, escanear de novo. Tem muito caso que não é resolvido de primeira, que depois de você fazer um reprocessamento da imagem, ou eventualmente até aquela latente foi coletada quando tinha um motor biométrico de um outro fabricante, substituiu pela Inovatrix. Vamos reescanear novamente todas essas latentes e ressubmeter. E aí pode ser que você encontre. Depois a gente vai ver com mais detalhe durante a demo todos esses ajustes de imagem, né? As anotações visuais que também podem ser feitas, a marcação de latentes e a detecção automática também das minúcias na imagem. Acho que eu vou precisar de uma aguinha. Então, esse algoritmo... Obrigado, Dani. Nossos algoritmos eles permitem fazer a busca tanto de latente para impressão digital rolada, latente para pausada, obrigado, latente para pausada, latente contra palmar, ou seja, as diversas modalidades de busca que o perito vai precisar fazer.
E a gente vai exibir também na tela, lado a lado, a impressão digital que está na base contra a latente que a gente está fazendo a busca, para o perito poder fazer a comparação visual. Por quê? Mesmo que o sistema retorne um hit, né, um positivo, com uma alta pontuação, pela lei, é o perito papiloscopista que vai olhar, vai analisar ele mesmo visualmente as minúcias que estão indicadas que deu positivo, e ele é que vai atestar é a pessoa ou não é. Não é a tecnologia que fala isso sozinha. E, evidentemente, após a busca, vai ser trazida uma lista de suspeitos, né, de pessoas que deram algum grau de comparação positiva. E você vai ter a pontuação, o score, vai estar listado, e, a partir daí, você pode decidir ou, então, analisar os casos que têm maior probabilidade de ser o suspeito. Aqui um pouquinho da tela, onde a gente faz essa comparação, né, das minúcias. Aqui, cada ponto desse é um ponto característico, uma minúcia da impressão digital em questão. E aqui, ao lado, a gente vê o histórico que é trazido na gestão de casos. Aqui, a gente tem análise em vídeo. Análise facial em vídeo, por exemplo, vamos supor que você tem uma cena de crime, onde aconteceu um crime na frente de um prédio, que tem câmeras de vigilância, né, e que mantém uma gravação recorrente. Isso é muito comum hoje em dia, quem mora em São Paulo sabe disso. Esse vídeo extraído dessas câmeras, que está gravado, ele pode ser enviado para a polícia, e ele pode ser processado em tempo real, ou então em velocidade acelerada, até 25 vezes mais rápido que tempo real. Porque você pode ter 2 horas de vídeo e, de repente, a pessoa passou durante 10 segundos no meio dessas 2 horas. Então, a gente consegue fazer essa análise e a detecção. E também, da mesma forma como a gente faz com impressões digitais, a gente pode fazer as anotações, todas as ferramentas que o perito precisa para poder assinalar os pontos importantes para a investigação e registrar isso dentro do caso. Aqui é um exemplo que é uma cena capturada, provavelmente dos manifestantes lá no ataque ao Capitólio nos Estados Unidos, que aconteceu faz 2 anos já, quase 3. E a gente tem aqui os rostos sendo identificados, né? Esse aqui é um dos suspeitos que foi identificado, e a gente tem aqui uma lista com os diversos rostos e se nós encontramos a base de dados e qual o score de pontuação. Aqui também é um outro vídeo. Inclusive, a Inovatrix forneceu uma solução de reconhecimento facial em vídeo para o encontro dos países do G20 em Bali, na Indonésia, né? E, nesse processo aqui, foi, inclusive, identificado... Essa cena não é de lá, né? Até porque eu acredito que o Boris Johnson não estava mais como primeiro-ministro naquela ocasião, mas foram identificados suspeitos nessa ocasião. Aqui é um exemplo de um equipamento para captura em campo que pode ajudar a polícia, que é um tablet equipado com um scanner da Integrated Biometrics, aqui do Matheus, onde você pode fazer a coleta dessas impressões digitais em campo, né? Então, no caso, você encontrou uma pessoa, você quer fazer a identificação dela, você tem como fazer a coleta em campo. É importante também falar que a investigação criminal, ela não conta somente com as latentes. Eventualmente, você tem uma pessoa que foi pega em flagrante, você pode tirar fotos e coletar as impressões digitais dela naquele momento, e você vai precisar fazer a identificação de forma muito rápida. A gente consegue fazer através desses dispositivos. E mandar diretamente daqui para o EIBS, com a conectividade. Então, a gente consegue agrupar todas essas informações, como tinha falado, anotações em cima de impressões digitais, em cima de fotos, em cima de vídeos,
outras informações que sejam pertinentes ao processo, né, em relação ao indivíduo que foi localizado e que se está investigando. Inclusive, uma coisa que é possível, a partir da forma como a gente organizou a solução e compôs ela, criar conexões entre casos criminais diferentes. Eventualmente, por exemplo, uma latente não resolvida de um crime com uma latente não resolvida de outro. Eventualmente, elas coincidem. Existe uma alta probabilidade da mesma pessoa, que a gente não sabe quem é ainda, ter participado dos dois eventos, né? Uma outra coisa que também é possível fazer nessa solução, quando você tem duas impressões digitais que foram encontradas sobrepostas numa evidência, a gente consegue trabalhar para fazer a separação entre elas e fazer a identificação de cada uma. Aqui é só um recorte da solução de vídeo, onde também a gente consegue fazer alguns ajustes na imagem antes de fazer a busca. E aqui, muito rapidamente, alguns casos de estudo, alguns até que o Fernando tinha comentado na apresentação dele na parte da manhã, mas aqui só para ressaltar um caso na Indonésia, do Brasil e da polícia da Guiné. Na Indonésia, a gente tem uma solução de investigação criminal que também funciona como cadastramento registro civil, um EIBS criminal e civil, civil e criminal, com uma base de mais de 180 milhões, na verdade, está já por volta de 200 milhões de pessoas cadastradas, 10 dedos, foto, em alguns casos também íris, mais de 3.000 dispositivos de captura em campo nas 3 modalidades. E aqui no Brasil, a gente tem, em alguns estados, implantada a nossa solução de investigação criminal, que funciona tanto a partir de uma base de registro civil, quanto uma base de criminosos identificados e que contém informação mais detalhada. Aqui a gente tem uma foto justamente de um evento aí de treinamento dos papiloscopistas de um estado. A gente tem hoje, somadas as bases de dados, mais de 8 milhões de pessoas cadastradas. Em um dos estados, a gente precisou criar um script para resolver automaticamente uma grande quantidade de duplicidades que foram encontradas por conta do processo de migração. O que aconteceu? O Estado tinha uma outra tecnologia funcionando naquele momento, com imagens capturadas com baixa qualidade, com foto de criança, uma série de coisas. Quando a gente migrou essas informações, todos esses dados biométricos para a Inovatrix, a gente fez um processo chamado deduplicação, que é basicamente você pegar todos que estão nessa base de dados e comparar contra todos, e encontrar eventuais duplicidades. Como você tinha imagens de baixa qualidade, que eventualmente poderiam levar o sistema a dar um falso positivo, mas entre fotos que estão muito ruins, isso aconteceu. Foram milhões de falsos positivos que precisaram ser resolvidos segundo alguns critérios. Então, a gente criou uma ferramenta de autorresolução que ajudou bastante esse processo inicial dentro do Estado. E a gente provê aí uma solução completa, com suporte de fim a fim, com um suporte muito presente junto ao integrador. Aqui é um outro caso, onde a gente tem a polícia da Guiné, que aí é um sistema somente de investigação criminal, não tem cadastro civil, né? A gente tem 500 mil registros, com digitalização de ficha decadatilar e também contando com suporte local. Aqui uma visualização muito rápida da nossa solução de reconhecimento facial, que a gente vai ter uma demo também, se eu não me engano, amanhã, que, derivado do EIBS, a gente criou essa solução de reconhecimento em vídeo, onde a gente pode plugar câmeras IP, por exemplo, de vigilância, que nem a gente tem uma câmera aqui no cantinho da sala, não sei se tem uma outra aqui. Essas câmeras podem ser conectadas à solução e a gente vai fazer a comparação das imagens capturadas ali com uma lista negra, por exemplo, ou lista de pessoas de interesse, né, que a gente chama de watch lists. A gente pode cadastrar essas pessoas, tem uma demo aqui também do lado de fora. Vocês podem se cadastrar, quem não está cadastrado ainda. Quem já está, vai passar na frente de uma câmera e vai ver lá, bem-vindo, Carlos, bem-vinda, Dani, aqui.
na nossa frente. Está utilizando justamente essa mesma solução. O resumo é, a mesma tecnologia que eu utilizo para fazer a investigação criminal, com todo esse rigor e a característica do algoritmo, de precisão, velocidade, eu estou utilizando essa mesma tecnologia no mundo corporativo, no setor privado, para controle de acesso, controle a estádios. Então, assim, a fonte da tecnologia é a mesma, mas ela é particularizada para esses diferentes casos de uso. E aqui, muito rapidamente, no caso da gente trabalhar numa solução de segurança pública, né, onde eu vou ter uma quantidade muito grande de câmeras espalhadas pela cidade, fazendo reconhecimento dos pedestres que passam na rua, eu posso ter arquiteturas onde eu vou ter a câmera equipada com um chip, que ela já vai fazer uma parte desse processamento dentro da câmera e vai facilitar a vida para o servidor onde vai rodar essa solução. Vai economizar a largura de banda de internet para transmissão da imagem dessa câmera, para fazer reconhecimento facial. Então, basicamente é isso. Eu queria dar uma visão para vocês das ferramentas criminais e a gente vai ver depois mais em detalhe na demo. Muito obrigado. Palmas para o Carlos, mas ele não vai embora, ele fica com a gente, porque, como todos os outros palestrantes, agora a gente abre perguntas e respostas. Eu achei que eu ia escapar dessa. Ah, não. Todo mundo vai responder as perguntas. Obrigado. Vamos ver aqui. Mas isso faz parte também da sua apresentação? Eu acho que é de outra apresentação. Ah, é? Essa acho que é a tela de descanso daquele laptop. Está aqui. Ah, então beleza. Então vamos lá. No EIBS Criminal, vocês possuem lista de candidatos retornar, por exemplo, o top 10 para uma tomada manual de decisão? Sim. Sim. Quando a gente faz uma busca aqui no EIBS, principalmente no caso de latentes, a gente retorna com uma lista de suspeitos. Está normalmente ordenada por score, dependendo do tipo de biometria utilizado. E aí sim, o perito pode acessar essa lista e vai fazer uma análise, por exemplo, se for de rosto, botar lado a lado, e ele vai identificar as características, ou se for impressão digital, vai mostrar lá os dedos, porque pode eventualmente ter uma impressão digital parecida com outra por conta da quantidade pequena de pontos que a gente coletou numa cena de crime. Sim, a gente lista os top 10. Agora a gente vai para a segunda pergunta, o escaneamento, digitalização de fingerprints do papel e automático ou manual. A gente pode fornecer uma solução de escaneamento automático, tudo vai depender também da característica da implantação no cliente, né? Se vai ter algum scanner automático ou não. Mas a solução, por exemplo, uma vez que a gente escaneia a ficha, aquele papel que tirou lá do arquivo da polícia, botou no scanner, toda a parte de recorte, ela pode ser feita automaticamente e alimentar o sistema. A gente pode ter uma etapa intermediária de controle de qualidade, inspeção humana, porque eventualmente você tem... O que já aconteceu, tá? Fichas, a polícia tem um acervo de fichas e cada uma tem um formato um pouco diferente. O sistema ele é feito para encontrar os dedos em determinada posição. Vamos supor que de um ano para outro mudou a gráfica que fazia a ficha de papel e aí o quadradinho ficou menor ou correu para o canto. E aí, quando vai fazer o escaneamento, pode ter dado um problema. Sim. Então, você requer essas diferenças. Agora, que eu acho que uma curiosidade que provavelmente as pessoas podem estar pensando é que, como essa solução que você acabou de falar, ela pode ajudar de fato, né, o policial que está na rua, trabalhando. Acho que era legal a gente pontuar isso também. Na rua, por exemplo, com essa ferramenta de cadastramento, de identificação, um tablet com um scanner de impressão digital, vai permitir o policial, por exemplo, vamos supor que esteja trabalhando numa manifestação, né? Esteja fazendo a força policial, esteja ali fazendo a segurança de um evento como esse, e acontece algum tumulto, você tem algumas pessoas envolvidas, que a polícia precisa identificar, ela pode fazer a identificação utilizando essa solução de forma muito rápida. No caso de uma investigação criminal, você tem os scanners, que são do tamanho de uma câmera digital um pouco mais aprimorada, e você pode fazer a captura dessa imagem que está num vidro, está em alguma superfície, e dali diretamente fazer a busca dentro do sistema. E tudo muito rápido, né? Tudo muito rápido. Bom, nossa última perguntinha aqui na tela. A solução só é vendida para autoridades policiais ou também tem aplicação em empresas privadas? Normalmente, é uma solução que se aplica ao mundo policial, investigativo, né?
Uma empresa privada normalmente não faz processos de comparação de latentes, não tem nem perito papiloscopista para poder fazer isso, né? Então, a tecnologia ela está disponível, mas normalmente ela é vendida para policiais. Tem um foco mais específico. Sim. Então tá certo. Muito obrigada, Carlos, pela sua participação. Muito Palmas para obrigado. ele, gente.